Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre discriminação e autismo, certo? Aqui tem um caso recente, né, sobre uma pessoa aqui na Inglaterra, um homem, Mr. Clark, que ele ganhou agora o caso contra a Marks & Spencer, né, que é uma loja grande, como todo mundo sabe aqui na Inglaterra, porque ele é autista e foi feita uma reclamação sobre ele, né, de uma colega de funcionário, e ele foi preso, não aconteceu nada, mas ele foi mandado embora, e por justa causa, ok? Aí vem, né, aí agora como é que aquela pessoa vai conseguir outro emprego, certo? Tá ali, mandado embora, demitido por justa causa, certo? Bom, ali o que acontece? Existe uma coisa chamada Equality Act, ok? Que é uma legislação aqui na Inglaterra, que existem várias seções, vários artigos que vão estar ali explicando o quando a pessoa está sendo discriminada e quais os tipos de discriminação, certo? Vamos falar hoje dessa discriminação por deficiência, ok? Por alguma deficiência. O autista é classificado como um deficiente, ok? Por quê? Seja dependendo do espectro, né? Dentro do espectro você tem o mais deficiente, o menos deficiente, gente, que às vezes tem esse que está em alto funcionamento, que no Brasil se chama o autismo de tipo 1, né? Que é o autismo que não tem problemas cognitivos, às vezes até eles são gênios e tal, mas a questão social e a comunicação social é muito difícil para eles, é difícil aprender a lidar com o mundo, certo? Então, vamos botar aqui a criança, certo? Você tem um filho, e o seu filho, a sua filha é autista, e ele tá sempre faz bagunça e às vezes grita na sala, e aí a escola coloca aquela criança em detenção e a escola manda aquela criança para casa porque ele está se comportando mal. Bom, ali dentro dessa Act, do Equality Act, a gente tem que ver o seguinte: aquela criança está mostrando aquele comportamento porque ele está escolhendo ou porque aquela criança está com aquele comportamento por conta da condição, né? Porque, por exemplo, uma das características do TDAH é a impulsividade. Então, às vezes, essas crianças estão sempre gritando na sala de aula, vou falar e falando por cima do professor, o que irrita, o que eles podem aprender, certo? Aí vem a duty of care, certo? É a responsabilidade da escola de ensinar essa criança a não ficar chamando. Como é que a gente vai fazer? Quais as estratégias que a gente vai usar? Tem como, gente. Mas o que a escola não pode fazer é simplesmente mandar essa criança para casa, certo? Eles têm, a não ser, lógico que às vezes é a melhor opção, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o quanto essa criança é mandada para casa, e cada caso é um caso, né? Eu já lidei com vários casos aqui. Agora, o negócio é uma coisa, minha gente, e isso é quando a criança está diagnosticada, a criança está dentro do processo de SEND da escola, que é o Special Education Needs and Disabilities. Ela tem que estar dentro do caso, dentro da pastas do SENCO, tá certo? Se você acha que o seu filho tem autismo, se você acha que seu filho tem TDAH, isso não adianta, certo? Porque não vai se defender e não vai defender o seu filho. Aí você vai me dizer, mas Inês, eu acho que ele tem TDAH, eu acho que ele tem autismo e eu já estou na fila há 2 anos para o diagnóstico. Infelizmente, a fila é grande. Em certos councils aqui na Inglaterra, a fila é de 3 anos, né? E por isso que muitas famílias estão indo para o particular. E o particular está ficando cada vez mais caro por causa da demanda e não existem profissionais o bastante que são qualificados para esses diagnósticos, né? E então a procura e a demanda ali está botando o preço muito caro,
né? E as pessoas também não conhecem o profissional que pode confiar, certo? Então, às vezes, você tem que esperar, infelizmente. Entretanto, o que às vezes você pode pedir, quando você vai à primeira, se você conseguir, foi a primeira reunião no CAMS, que é o Children Adolescents Mental Health Service, aqui na Inglaterra. Todos as crianças menos de 18 anos que têm algum problema de saúde mental, uma condição mental, como o TDAH e o autismo, são direcionadas para o CAMS, certo? Pelo NHS, ok? Quando você é visto pelo profissional, às vezes o profissional dá o que se chama de verbal diagnosis, ou seja, ele te dá um diagnóstico verbal, tá? Mas esperando mais testes. Se você tem esse papel que está te dando e eles botam isso no documento, ali você leva para a escola. A partir daquele momento, a escola tem que tratar aquela criança como se ela fosse autista e começar os trabalhos, ok? Daí vem que aí você vai me perguntar, e aí o que a escola tem que fazer? Aí cada caso é um caso, ok? A gente não pode abrir e falar sobre o caso. Daí vem, né, também as consultorias que eu faço, vem muito disso, né? Da gente estudar cada caso, da gente trabalhar em colaboração com a escola e com outros profissionais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos educacionais, que aqui é diferente, você tem o psicólogo educacional, você tem o psicólogo clínico, né? E eles fazem coisas diferentes, ok? Então, mas preste atenção, não interessa se você é legal, se você é ilegal, tá? Não interessa quanto tempo você está no país, a criança está na escola, a criança tem o direito, certo? Então, se você também tem um problema de saúde mental e você precisa de ajuda, você vai ao médico. A empresa que você trabalha não pode te discriminar por você estar cuidando de você mesmo. Se você tiver uma perna quebrada, você vai ficar em casa, porque você não pode andar. Se você está com um problema que está te deixando mal, você também pode ir para o médico e pegar o atestado médico por saúde mental e ficar em casa também, certo? E isso não pode. Isso você tem que cuidar da sua família e da sua saúde, tá certo? Então hoje foi um pouquinho sobre discriminação e você querendo mais informações, manda as perguntas aqui para o TV Londres Notícias que a gente vai estar aqui para te ajudar. Um grande beijo, até a próxima.